Mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco e a classificação esperada do time rubro-negro para a sétima decisão consecutiva de Campeonato Carioca. Algumas discussões, gol do Bruno Henrique, estaria impedido ou não, falamos muito sobre isso na live depois do jogo. Se você não acompanhou a live, acesse o link que está na descrição do vídeo e confira a live. Ou veja os melhores momentos da live no meu canal de cortes. Link também na descrição do vídeo para o canal de cortes. Aproveite e faça a inscrição lá no canal de cortes e aqui no canal youtube.com.br Mauro César, caso você ainda não seja inscrito. Então, não vamos falar muito sobre o jogo. Debatemos bastante a respeito do clássico da noite, tarde e noite, né, de sábado no Maracanã, no La Live, logo depois da partida. Aqui vamos falar do que virá, do que deverá vir, para ser mais preciso. Tudo indica que Flamengo e Fluminense farão a final. O Fluminense venceu por 4-0 a equipe do Volta Redonda, jogando no Maracanã no domingo de Carnaval, e joga nesse domingo em Volta Redonda com uma vantagem gigantesca. Muito dificilmente perderá a vaga na decisão contra o seu velho rival. Então vamos mostrar para você, nesse vídeo, as diferenças gritantes nos confrontos. Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Como o confronto com os tricolores para os rubro-negros é bem diferente do que vem acontecendo nos duelos diante do Vasco da Gama. E tudo isso nesse vídeo que tem o apoio da Insider, isso mesmo, a Insider, que é a marca dessa camiseta que eu estou utilizando, patrocina esse vídeo. Os produtos da Insider são especiais, não desbotam, você não precisa passar, e além disso são anti-odor. Eu tenho essa arara cheia de camisetas aqui, né? Porque eu sou um cara fanático por camisetas, né? Não só de futebol, mas camisetas em geral. Quem me acompanha aqui já deve ter percebido isso. E eu posso dizer, então, com autoridade, de quem gosta e de quem usa. As camisetas, como os demais produtos da Insider, são especiais, confortáveis, leves, como todas as peças de roupas da marca. E ao contrário daquelas que amarrotam, as camisetas da Insider, elas desamassam no seu corpo. Você veste e vai usando, você percebe que ela vai ficando cada vez mais adaptada ao seu corpo durante o dia. E tem 2 anos de garantia contra desbotamento. Na Insider, você encontra dos tamanhos P ao XXGG, tanto para homens quanto para mulheres. Então, comece o ano, estamos ainda no primeiro semestre, no primeiro trimestre de 2025, comece o ano com as melhores roupas do mercado. Acesse o link que você vai encontrar no primeiro comentário fixado ou esse QR Code que você está visualizando na sua tela, tá? E vá até a Insider Store. Lá, utilizando o meu cupom, que é o cupom Mauro César com Z, tudo junto, Mauro César com Z, você vai desbloquear um desconto muito bacana que você está vendo aí na tela, tá? Um desconto especial na compra dos produtos da Insider. A Insider que é parceira do youtube.com/barra Mauro César. Pessoal, vamos então aqui aos números, né, desse confronto Flamengo e Fluminense, também do Flamengo e Vasco. Eu vou mostrar para vocês aí agora algumas telas com os números desse confronto, começando. Vamos pegar primeiro os 32 jogos que você já está vendo aí. E por que 32 jogos? Muito tem se falado sobre a diferença gritante de estatísticas entre Flamengo e Vasco nos últimos 32 jogos. E você vê aí que o Flamengo contra o Vasco, nos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 11 empates. É uma disparidade muito grande mesmo, né? É gritante. Mas contra o Fluminense, confira, 12 vitórias do Flamengo, 12 vitórias do Fluminense e 8 empates. Total equilíbrio no confronto Fla-Flu nos últimos 32 jogos. É totalmente diferente do que acontece em Flamengo e Vasco. Note, é a diferença gritante. Claro, muitos empates aconteceram entre Flamengo e Vasco, mas o Vasco venceu só 2 vezes. O Fluminense tem 10 vitórias a mais sobre o Flamengo do que o Vasco conseguiu nesse recorte dos últimos 32 jogos. Se nós buscarmos aí os últimos 20 jogos, um recorte mais recente, você vai encontrar 15 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 3 empates. E no Fla-Flu, 6 do Flamengo, 8 do Fluminense e 6 empates. Então, no recorte mais recente, o Fluminense tem mais vitórias sobre o Flamengo do que derrotas, o que chama muita atenção. Então, nos últimos 20 jogos, você tem uma sequência muito boa do Fluminense. Vamos então mais longe? Vamos até voltar lá para 2015, para cá? 40 últimos jogos? Você pega aí outros times do Flamengo, não tão fortes como esses mais recentes. É interessante que o Fluminense, nos 20 últimos jogos, foi bem, o que significa que o time do Fluminense conseguiu ter muitas vitórias sobre o Flamengo, mais do que derrotas, pegando esse pedaço aí do período da história que o Flamengo teve times muito poderosos, com elencos caríssimos. Mas nos 40 últimos jogos, você vê 19 vitórias do Flamengo, 8 do Vasco e 13 empates. O Vasco já melhora um pouco o seu desempenho.
Porque você vai buscar até jogos lá, por exemplo, o Vasco eliminou o Flamengo no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil em 2015. Então, pegando 40 últimos jogos, a gente volta uma década praticamente no tempo e encontra essas partidas. De lá para cá, a coisa só piorou para os vascaínos. Já no Fla-Flu, melhora um pouco para o Flamengo, voltando lá naquela época, porque você tem 16 vitórias do Flamengo, 14 do Fluminense e 10 empates. Ainda assim, muito equilíbrio. Então você vê que o Fla-Flu, ele reserva para o torcedor do Flamengo um cenário muito diferente daquele que ele está acostumado a ver agora nos duelos com o Vasco da Gama. É um duelo muito mais equilibrado, o Fluminense enfrenta o Flamengo, compete muito mais, o Fluminense não perdeu para o Flamengo desde que o Felipe Luiz chegou ao comando técnico, foram duas partidas, uma vitória por 2-0 no Campeonato Brasileiro, que foi a única partida que o Felipe Luiz perdeu no comando técnico do Flamengo até agora, e o empate sem gols no Campeonato Carioca. Ah, mas o Fluminense se fecha, o Mano Menezes, não importa. O Fluminense compete. O Vasco, a gente percebe que, independentemente de queixas de arbitragem, tudo, o Vasco não consegue competir por muito tempo. Ele enfrenta o Flamengo, como foi nesses 3 últimos jogos, especialmente os 2 últimos, agora nesse mata-mata semifinal, e ele consegue até igualar o jogo em alguns momentos, mas depois ele vai perdendo na parte física, na parte técnica, e vai ficando mais difícil, vai ficando complicado, e o Vasco não consegue competir para valer. E o Flamengo leva melhor. Então, com o Fluminense é diferente. O Fluminense tem jogadores melhores. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores da América há pouco mais de um ano, ou seja, mudou bastante seu elenco, chegaram jogadores, saíram outros, mas o Fluminense tem formado times mais competitivos e a postura do Fluminense diante do Flamengo hoje é uma postura mais altiva, de quem não tem medo do Flamengo, enfrenta o Flamengo com as suas armas, mas enfrenta o Flamengo, seja pressionando, seja jogando mais defensivamente, de acordo com o momento, com o técnico. Por exemplo, uma das derrotas que o Fluminense teve para o Flamengo nesse recorte recente foi naquele jogo que o Hugo Souza, hoje goleiro do Corinthians, fechou o gol dos jogos, um dos bons jogos do Hugo numa fase muito ruim dele no Flamengo. Era o Diniz, o técnico do Flamengo, Paulo Souza era o técnico do Fluminense, o Diniz, Paulo Souza treinava o Flamengo, foi um massacre tricolor e o Hugo Souza pegou pra caramba, fez várias defesas. Então o Fluminense teve jogos que ele amassou o Flamengo, que ele atacou, que ele jogou mais defensivamente, que ele jogou de igual para igual. Tem diferentes cenários aí com diferentes treinadores. Mas o Fluminense, nesse recorte da história, é um adversário, um rival que enfrenta o Flamengo mesmo, apesar da supremacia financeira rubro-negra que propicia ao Flamengo contratações de jogadores mais qualificados, mais caros. O Fluminense forma equipes competitivas também. Então, deveremos ter uma final, caso se confirme a classificação tricolor diante do Volta Redonda, muito diferente do que foi essa semifinal entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Vejamos esses Fla-Flus que virão, que, aliás, volta a decidir Flamengo e Fluminense, né? Nós tivemos no ano passado Flamengo e Nova Iguaçu, porque o Flamengo pegou o Fluminense na semifinal e eliminou o Fluminense, mas nos 4 anos anteriores, né? 2020 e 21, vitórias do Flamengo nas finais Fla-Flu. 22 e 23, vitórias tricolores nas finais Fla-Flu. E em 24, a final foi o Flamengo Nova Iguaçu, o Flamengo foi campeão. Então tivemos 2 bicampeonatos aí, né? Na verdade, tri do Flamengo. O Flamengo ganhou em cima do Vasco em final em 19. O Flamengo foi tri, o Fluminense foi bi, mas com 4 finais aí, o Fla-Flu, no ano passado foi semifinal, e agora eles deverão se reencontrar na final, exceto no caso de uma incrível surpresa com uma vitória de goleada no Volta Redonda no jogo desse domingo. Lógico, para você que está assistindo esse vídeo antes da partida da tarde de domingo, lá em Volta Redonda, que vai definir o outro finalista do Campeonato Carioca. Vejamos como será. Tem tudo para ser um duelo muito mais equilibrado, muito mais parelho, muito mais empolgante, evidentemente. Como empolgantes são as camisas da Insider, as roupas da Insider que patrocinam esse vídeo, né? Produtos especiais que não desbotam, não precisa passar, anti-odor, 2 anos de garantia contra desbotamento, tamanhos do P ao XXGG para homens e para mulheres. Então, vale a pena você dar uma conferida. Comece o ano com as melhores roupas do mercado. Acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na tela. Vá até a Insider Store. Lá você vai utilizar o meu cupom Mauro César com Z, tudo junto. E aí você vai desbloquear o desconto que você está vendo aí na tela. É um desconto especial na compra dos produtos da Insider, que é a marca dessa camiseta que eu estou utilizando aqui, que eu estou vestindo. Tá? A Insider é parceira do youtube.com/Mauro César. Galera, como sempre, depois do Fla-Flu, ou Flamengo e Volta Redonda, muito mais provável Fla-Flu, quarta-feira, live aqui no canal, e eu conto com a audiência de vocês, evidentemente. Também destaco aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e você concorre a uma camisa oficial do Clube Seleção à sua escolha, toda segunda-feira ao final do Na Área, que é a live da qual participa segundas e sextas, com a Labimad e com André Rocha no canal S1 Live no YouTube. Você também pode faturar no bolão, participando do Clube de Vantagens da S1 Live. Então, inscreva-se no canal S1 Live no YouTube e também participe do Clube de Vantagens da S1 Live, o link você encontra no primeiro comentário fixado.
tá? Não deixe de inscrever-se no canal S1 Live. Todo dia tem live para você, é bem legal, você vai gostar. E também você encontra na descrição do vídeo os links para o meu canal de corte, onde você encontra o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal, né? Também você pode se inscrever e participar. Fizemos nesse sábado a live dos membros do mês de março, em abril tem mais, você acessa mais cedo os nossos vídeos, você tem desconto em produtos de parceiros, participa da live também, debatendo com a gente, e apoia o nosso jornalismo, apoia o nosso canal participando do clube de membros. Tá? O link está na descrição do vídeo. Já no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link para o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Então, eu espero vocês nessa quarta-feira na live pós o primeiro jogo decisivo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro 2025. É isso, valeu, saudações.